Quem não arrisca nunca vai viver aquilo que tem guardado, reservado para você viver. Cara, você precisa entender que pessoas precisam arriscar para viver o extraordinário. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo e você vai entender. E eu quero que isso inspire a você tomar decisões na sua vida que vão te tirar da zona de conforto, certo? Meu nome é Marco Costa, estou aqui há 6 anos na internet trabalhando como prestador de serviço, criando conteúdo há 2 anos aqui no YouTube. Então, vamos lá. Cara, duas coisas que você precisa ter na sua vida muito importante, coragem e você precisa ter paciência. E eu sei que o mal do século é a ansiedade, as pessoas são imediatistas, isso está acabando com as pessoas, está acabando com o resultado delas, está acabando com a perspectiva de vida delas. O que você precisa fazer é o seguinte: seja corajoso e tenha paciência. Há muito tempo eu tinha vontade de criar um podcast, você vai entender porque eu estou contando essa história. E nesse tempo, há 2, 3 anos atrás, eu queria montar um podcast, às vezes convidava uma pessoa, porque fazer as coisas sozinho às vezes é complicado, é chato. E o que aconteceu é que nunca ia para frente essa ideia. E eu ficava pensando assim, poxa, aí para eu levantar recurso para criar esse podcast, ter que comprar mesa, comprar microfone, ter uma estrutura, enfim, fui por muito tempo postergando isso. Até que um belo dia, uma empresa na minha cidade montou um estúdio de podcast. E eu achei isso maravilhoso, porque eu já não precisava montar a estrutura, eu poderia alugar, certo? Não precisava contratar uma pessoa para editar meus vídeos, porque lá já tem uma pessoa que faz isso quando a gente aluga o espaço. Então, cara, era a minha oportunidade de ter aí o meu podcast. E o que eu precisava? De grana, né? A gente olha assim, você tá aí gravando no YouTube, já tem canal monetizado, já ganha dinheiro com a internet? Sim, mas a nossa vida não é só aqui que vocês estão vendo na tela. Tem muita outra coisa. Tem casa, tem carro, tem família, tem filho, tem muitas outras coisas, família, animais de estimação, então isso tudo custa muita grana e você sabe do que eu tô falando, se você tem um padrão de vida parecido. E eu precisava fazer esse investimento. E o que eu fiz? Não é um investimento, cara, acima de um salário mínimo hoje. Não vou falar o valor exatamente para eu conseguir gravar 4 episódios e colocar ele no ar. Eu fui além. Não gravei só 4 episódios. Eu fiz um acordo com a empresa. Falei, olha, eles têm também um site de notícias da cidade. Eu falei, se eu contratar tal pacote de vocês, vocês me dão as notícias, né? Os meus episódios vão virar matéria no site de vocês? A gente consegue fazer isso nesse pacote, então tá bom. Consegui algo a mais, não é só a gravação, tem também a publicidade nos meus episódios no maior site da minha cidade. Ok, ainda preciso da grana. E olhando para um lado, olhando para o outro, não via a oportunidade de fazer uma grana a mais para o que eu já precisava para eu conseguir fazer esse podcast. E às vezes a gente precisa de coragem. Cara, o que foi que eu fiz? Literalmente, eu peguei o telefone que eu usava na época, né? Esse aqui até é o que meu filho usa para jogar. E eu peguei o telefone que eu estava usando, né? Um iPhone que eu tinha, e eu vendi para pagar o valor do podcast. Aí você vai falar assim, poxa, e você vendeu um telefone, que é a minha ferramenta de trabalho, né? Eu trabalho com marketing digital, utilizo ele para isso, utilizo o telefone para gravar vídeo, estou gravando exatamente da câmera de um outro iPhone que eu já comprei, mas qual que é a questão? Eu vendi meu telefone e fiquei exatamente com esse aparelho aqui, ó. Exatamente. Esse aqui, vocês vão dar para ver, é um Xiaomi, tá todo acabadinho, de 2019, certo? Aparelho que trava muito, não dá para usar tudo que eu uso, não dá para gravar vídeo porque a câmera já tá ruim, mas eu falei, eu preciso dar esse passo de coragem, vender esse telefone, daqui a pouco eu pego o outro, porque eu sei que o podcast vai dar resultado. Então, se você acredita naquilo que você tem para fazer, você tem que ter paciência e ter coragem. Então foi o que eu fiz. Vendi o telefone, fiquei por uns 7 dias usando isso daqui, tava com a tela quebrada, tava com a bateria ruim, tava com o conector ruim, eu tive que trocar isso tudo para voltar a usar esse celular, que nem meu filho tava mais usando porque não tava funcionando. Então foi isso que eu fiz. Vendi o telefone e transferi logo para a conta lá da empresa para eu gravar meu podcast. Fiquei com esse telefone aqui por mais de uma semana. Não foi confortável, porque eu deixei de gravar vídeo, deixei de fazer um monte de coisa. Mas enfim, ainda tinha comunicação com as pessoas, com o mundo digital. Mas a questão é que com isso eu consegui
gravar o podcast. E tá aí a foto na tela do primeiro episódio que eu gravei. Muito feliz com isso. No mesmo dia eu já gravei 2 episódios com 2 convidados diferentes. Mas o que eu quero falar isso para vocês? Eu não quero me vangloriar. O que eu quero dizer é que às vezes você vai precisar ter coragem para você avançar na sua vida, subir um novo degrau. O que você sabe, quem você é, te trouxe até aqui, certo? E para você avançar esse momento, você precisa também evoluir, precisa melhorar quem você é. Se você, por que o milionário é milionário? Porque ele tem o conhecimento de quem é milionário. Ele sabe alguma coisa que eu ainda não sei. Então eu preciso chegar a esse tipo de conhecimento. O meu conhecimento me trouxe até aqui, esse exato estado que eu estou aqui diante de vocês, com esse canal do YouTube com 3.000 inscritos, enfim. O meu conhecimento atual me trouxe até aqui. Para eu avançar mais, eu preciso ter coragem, preciso ter paciência e preciso ir em busca de conhecimentos e habilidades novas. Network também, várias outras variáveis. Mas você precisa sempre estar em movimento. E é isso que eu busco fazer. E com esse passo de eu ter coragem e criar o podcast, eu ficava com dúvida. Será que vai dar certo? Quando eu tô gravando esse vídeo, eu só postei um episódio. Já tem outro programado, tem convidados para eu fazer os próximos episódios. Mas, independente, cara, se tem medo, se você tem dúvida, faz. Isso é ser corajoso. Você fazer mesmo com dúvida e mesmo com medo. Então, essa é a questão. Faça. Se você está aí com alguma coisa na sua cabeça, que você está em dúvida e está com medo, crie coragem e faça. Uma semana depois, vamos dizer assim, 8, 9 dias que eu estava usando esse celular, apareceu uma oportunidade de eu comprar um outro iPhone, que era praticamente o modelo que eu queria. Não com todas as características que eu queria, mas era exatamente o modelo que eu queria e eu consegui. Né? Porque já era um aparelho 5G, já tinha ali mais memória, grava em 4K dessa forma que eu estou gravando para vocês, enfim, tive essa oportunidade e consegui comprar um novo aparelho, consegui fazer meu podcast e o nível do meu profissionalismo, do meu empreendimento digital aumentou, o negócio andou um pouco mais. Então é isso que eu quero falar para você. Tenha mais coragem e não espere ninguém. Muitas das vezes esperei as pessoas, quis convidar pessoas para fazer algo junto comigo e por isso eu fiquei travado muitas das vezes. Então faça. Se Deus te deu uma ideia, cara, vai lá e faz. No longo do caminho, e além de eu ter criado o podcast, acabou que eu já consegui uma parceria com a própria empresa do estúdio que eu estou gravando o podcast. Eles me fizeram uma parceria, fizeram um negócio bacana comigo e a gente está começando a colocar em prática, que faz parte da minha dúvida. Será que eu vou conseguir manter esse podcast por causa de financeiro? Agora eu tenho que correr atrás de patrocinador, de parcerias, e elas já estão chegando. Então faça, movimente-se, porque se movimentar, como já diria uma amiga, isso gera oportunidades. Então, cara, comenta aqui, o que eu estou te falando faz sentido? Você entendeu a mensagem? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Se inscreve no canal, né? Não deixa aqui de dar o like, de ativar as notificações. Compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com um familiar. E eu não vou deixar a oportunidade de passar de falar do meu e-book, os 5 hacks para monetizar e viralizar um canal do YouTube em 90 dias. Para quem quer esse e-book? Se você já pensou ou pensa em criar um canal do YouTube e viver de YouTube, esse e-book é para você. Mas eu tenho que ler? Cara, pelo amor de Deus, né? Você quer criar um novo negócio, quer empreender e não quer ler? Mas fica tranquilo, que além da leitura ali, que é bem simples, bem direta, tem também videoaulas falando sobre outras ferramentas, inteligência artificial, criar o seu produto digital, bastante coisa ali dentro, que é mais barato que você comprar uma pizza e engordar. Você vai ter conhecimento e você vai subir um degrau a mais na sua vida, criar uma nova fonte de renda. Então clica aí no comentário fixado para você ter acesso a esse e-book. Então muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.